Olá, sou o Ricardo Wojnowski, Ricardo Wegrezinovski, o VEG, jornalista multimídia empolgado com a vida, e este é o programa Agro e Negócio. Bom, mesmo com estradas péssimas, em muitos casos em condições deploráveis, sem as mínimas condições de circulação, com a falta total praticamente de trilhos que cortem o nosso país, o agronegócio segue escoando o alimento do mundo. É comum fazendeiros levarem seus produtos para mais de 900 quilômetros até o porto mais próximo. É o que acontece com os produtores da região do Mato Piba, por exemplo. Não só ali, do maior planalto agriculturável do mundo, mas os maiores produtores de soja, milho, algodão, café, etc., tem que levar em caminhões toda a produção. E assim, muitas cargas são carregadas, levadas para 900, 1.000 quilômetros até o porto mais próximo. Mesmo assim, conseguimos competir em preço. O assunto logística é o que nos interessa especialmente para o agronegócio com essa entrevista de hoje. Quem escreveu sobre o tema é o empresário Antônio Ruiz. Ele abordou em detalhes o agronegócio e o escoamento das commodities brasileiras durante o cenário pandêmico. Ruiz é também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Oeste do Paraná. E é com ele que nós conversamos hoje. O assunto é tema de um importante capítulo do recém-lançado livro O Transporte de Cargas Brasileiro em Tempos de Pandemia. Reflexões, desafios, perspectivas e oportunidades. Bom, esse é o programa Agro e Negócio e nós estamos agora com o Antônio Ruiz, ele que é CEO da Trans Ruiz e é também envolvido aí com sindicatos e está à frente dessa questão do transporte e mais do que isso agora participou como coautor aí de um livro sobre o agronegócio, né, e sobre essa questão logística. Bom, Antônio Ruiz, eu já começo com uma pergunta. Você diga para nós, por gentileza, quais são os maiores gargalos, né, as maiores dificuldades para o transporte, principalmente ligado ao agronegócio? Bom dia, pessoal. Para nós é uma alegria e uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Realmente falar de algo que nos orgulha muito, que é o agronegócio, né? Nós sabemos o quanto o agronegócio ele é importante para a economia do país. É muito importante, né, na nossa balança comercial e não é de agora, já de vários e vários anos. Na pandemia reforçou ainda mais, né, a importância do agro para o nosso país. Então a gente percebe muito disso. Como você falou agora recentemente, agora no dia em dezembro, né, a gente lançou um livro Transporte de Cargas em Tempos de Pandemia, com mais 9 empresários aí do setor de transporte da nova geração, e um dos artigos a qual falei é voltado para o agro, né? A gente tem um pouquinho a expertise, atua um pouco no agronegócio, não diretamente ligado a soja, milho, fertilizantes, mas no transporte de café, produtos derivados do boi, então não deixa de ser o agronegócio. Bem, você me fez uma pergunta muito interessante, que é quais são as dificuldades que nós enfrentamos no transporte do agro. Bem, primeiramente, nós somos um país de dimensões continentais, né? Então a gente já começa por esse gargalo, porque você tem vários estados com distâncias bem significativas que você precisa escoar. Hoje a gente já percebe uma diminuição nisso, mas o exemplo que a gente dá, que a gente se olhasse há 5 anos atrás, não fazia sentido a soja ou o milho saindo do Mato Grosso ser escoado aqui no Porto de Paranaguá. Nós estamos falando a mais de 2.500 quilômetros. Então, algo que o pessoal fala muito é o que? Custo Brasil. Realmente a gente tem um custo Brasil caro,
mas aí a gente tem que pontuar algumas coisas que se tornam ele caro. Primeiramente, infraestrutura. O que nós mais sofremos no agronegócio é infraestrutura. Questão da infraestrutura desde as nossas rodovias, desde os nossos portos, desde as nossas ferrovias, desde o nosso sistema de cabotagem, certo? A gente percebe que o pessoal tem feito investimento. Eu acho que eu quero aqui aproveitar e parabenizar o ministro Tarcísio da infraestrutura. Realmente, pela primeira vez, a gente enxerga uma pessoa atuando mesmo e preocupado nisso. Realmente a gente tem várias e várias obras que foram finalizadas e foram feitas, e assim, isso nos ajuda muito. Então hoje nós temos essa parte desse gargalo, porque assim, o que a gente sofre em questão de transporte no agro? É o tempo de carga e descarga. Então você vai para efetuar o carregamento, seja numa cooperativa, aí você fica lá, seu caminhão chega lá às 8 horas da manhã, e muitas vezes sai 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então você ficou lá e 6, 7 horas parado só para fim de carregamento. Aí você saindo, vou dar um exemplo, a gente saindo aqui da região oeste do Paraná, vamos até o Porto de Paranaguá. Chegamos no Porto de Paranaguá, nos deparamos também com a demora na descarga. Normalmente, às vezes chegamos a acontecer de ficar 48 horas para efetuar uma descarga no Porto de Paranaguá. Então, o que acontece? O que a gente enxerga nesse sentido? É a performance. Se nós fazermos a conta hoje, nós transportadores, de quantos dias no mês o nosso caminhão trabalha, está em trabalho, gente, é 15 dias no máximo, para ser muito bem trabalhado. Então isso é o que nos preocupa, principalmente falando do agro, esse tempo de carregamento e descarregamento, que isso acaba nos atrasando muito. Bom, precisamos pensar em algumas startups aí para resolver essa questão, né? Organizar, porque a gente fala muitas vezes em inovação, e muita gente pensa que inovação é você criar um novo aparelho e tal. Às vezes você inovar nos processos, né? É uma inovação tão, talvez, mais importante do que criar um novo aparelho, né? Alguma coisa assim. Então tá aí um processo que precisa, começando a imaginar agora aqui sobre esse problema, que envolve todo o elo, né? Porque um caminhão parado não faz sentido, né? Uma máquina não tem por que ela ficar parada, né? Imagina o sofrimento, a dor que é e o prejuízo que é. O caminhão 48 horas parado, ou 10 horas que seja, ali esperando, né? Então é uma questão é muito bom esse teu movimento porque isso é uma provocação, né? Uma coisa que não depende só do Antônio Ruiz ou só de um sindicato, né? É todo um elo que precisa se reinventar para resolver isso. É interessante essa tua fala. Agora, eu estava inclusive lembrando que eu via de uma startup que surgiu no oeste da Bahia, lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, mas eles têm um braço também lá no Maranhão, que é uma espécie de Google das fazendas, chama-se Agrimap, se eu não me engano, o nome da startup. Como que é hoje a questão do acesso às fazendas? Por exemplo, você precisa chegar na fazenda X lá, e é longe, né? Temos aí, estamos falando aí de, às vezes, 100 quilômetros de estrada de chão, no meio de pivôs, no meio de lugares sem placas e tal. Como é que funciona esse acesso assim às fazendas? É fácil hoje em dia ou esse tipo de tecnologia de fato viria a ajudar? Então, com certeza, a gente pensar nesse sentido, né? Eu falo que a tecnologia nos dias de hoje, ela vem para somar e muito no dia a dia das pessoas, e das próprias empresas, né? Porque hoje você tem a facilidade na comunicação, mas isso ainda é um gargalo, viu? Uma startup pensando nesse sentido, para nós, é muito importante. Por quê? Às vezes tem fazenda que tem fácil acesso, o pessoal, vamos dizer assim, se preocupa do pessoal querer achar e encontrar, que o caminhão chegue até a fazenda para fazer o seu carregamento ou o seu próprio descarregamento. Então, muitas vezes o que você faz, né? Você pega e tenta contato com o pessoal lá da sede da fazenda, e se tem sinal lá com internet, o pessoal acaba disponibilizando a localização, mas é muito ainda... Você ainda fica muito míope, muito refém, sabe? Então, se você ter algo pensando no acesso,
de várias fazendas num raio muito grande. Aí você tendo uma ferramenta que te auxilia, olha, aqui é a fazenda do Antônio, aqui é a fazenda do João, né? Então fica muito mais fácil, principalmente para o motorista, que às vezes está indo naquele local pela primeira vez ou faz muito tempo que não retorna, sabe? Uma outra coisa importante, que pudesse até dar uma orientação das condições da própria estrada, né? Como você falou, às vezes você já roda aí 100 km de estrada de chão, é muito ruim, gera muitas incertezas, que você possa mapear, vou dar um exemplo, se existe ponte, e essa ponte, quais são as condições, né? Para que a gente não possa, às vezes, ser surpreendido por situações a qual o motorista, às vezes, fica refém no meio do nada, sem comunicação e a Deus dará, podemos dizer dessa forma, né? É isso aí, pelo pouco que eu sei dessa startup, mas eles têm sim essa questão de interação, o motorista dá notas para a estrada e para as condições, até porque a questão, como você falou, está chovendo hoje aí no Paraná, então já muda, né? A estrada que ontem estava tranquila, hoje pode tá um barro. Mas enfim, Antônio Ruiz, o livro O Transporte de Cargas Brasileiro em Tempos de Pandemia, reflexões, desafios, perspectivas e oportunidades. O que você pode contar para nós aí desse livro? Bem, esse livro, realmente a gente teve esse insight aí de estar fazendo essa publicação, porque o que acontece, né? Nesse momento, quando se iniciou a pandemia, no mês de março, lá, né, chegou de fato para o Brasil, onde a gente começou a encontrar dificuldades, eu sempre comento que em nenhuma pós-graduação, nenhuma especialização, nenhum livro você poderia buscar e falar assim, olha, em momentos de pandemia, haja dessa forma, né? Então, realmente, esse livro a gente teve a ideia do quê? De pegar e colocar as nossas dores, as nossas visões e as nossas vitórias também, né, gente? Então, eu falo que esse livro, nesse momento, vem ajudar muito, mas assim, todo mundo já ganhou musculatura de como agir nessa pandemia. Mas eu brinco que se daqui 100 anos nós tivermos uma outra pandemia ou algo referente a isso, nós já vamos ter referências de como agir, sabe? Então, eu gostaria que esse livro não fosse utilizado dessa forma, sei lá, daqui 50 anos. Mas é uma forma de a gente expressar e calentar, né? Porque gera muitas incertezas, né? Comércio fechado, transporte diminuindo. Então, será que a gente vai conseguir passar esse momento? Eu acredito que o primeiro semestre foi um divisor de águas, mas o segundo semestre, realmente, eu sempre comento que não serve mais a pandemia no setor de transporte ou qualquer outra atividade, não serve muito como muleta, né? A questão da pandemia, não. Acho que todos nós aprendemos com isso, sabemos o que tem que ser feito e as coisas estão acontecendo. Bom, só voltando ao assunto que você trouxe aqui no começo, falando do ministro dos Transportes, a gente ouve o presidente Bolsonaro falar sobre o incentivo ao uso dos rios, né? Até tem um nome, me fugiu agora o nome para surpresa assim. Cabotagem. A cabotagem entre os portos, mas ele colocou alguma coisa assim, rios, rodovia dos rios, alguma coisa assim, e também lançou agora um novo programa de cabotagem, né? Quer dizer, entre os portos. Bom, como é que você vê esse transporte fluvial? Mas não só no mar, né? Ali entre Paranaguá e Santos e Maranhão, etc. Mas a questão dos rios mesmo, a navegabilidade e o transporte de cargas, por isso, porque me dá a impressão que facilitaria muito, né? Diminuiria os grandes trechos, né? Quando se fala aí de 2.500 quilômetros, quando fala de 3.000, claro que lá na região central do Brasil, que nem Luiz Eduardo Magalhães, que volta a citar aqui, porque é uma região celeira muito forte, lá não tem rio, né? Mas muitos outros lugares nós temos rios navegáveis, né? Como que você vê essa questão da logística envolvendo esses projetos aí do presidente Bolsonaro, né? Que é incentivar o uso dos rios e ampliar a cabotagem aí, né? Bem, a gente enxerga o seguinte, hoje 67% do que o país produz passa pelas nossas rodovias, né? Mas eu sempre falo que se está na mão,
é porque veio de caminhão. Em algum momento, o caminhão ele teve a sua participação, a sua contribuição. Mas a gente enxerga o seguinte, não faz sentido, o exemplo, a Transruiz que atua lá no estado de Rondônia, eu saí aqui do Paraná e até Porto Velho, são 3.000 quilômetros, sabe? Então, se a gente pegar na teoria da logística mesmo, os caminhões, o modal rodoviário é para ser utilizado em curtas distâncias, e vamos dar um exemplo, entre ele ir e voltar a 800 quilômetros no máximo. Então, eu tenho a visão seguinte, a integração entre os modais é de suma importância. É o ferroviário, é o rodoviário ligando com o ferroviário ligando com o marítimo, essa questão da própria cabotagem, você ligando o sul do país com o norte, facilitando e reduzindo, é o que a gente fala, custo Brasil. E, assim, nós temos uma grande bacia muito significativa de grandes rios aqui no nosso país. E a gente precisa realmente explorar isso para que a gente possa o quê? Tornar o nosso país cada vez mais competitivo. Aí o pessoal fala assim, pô, Antônio, mas você é do setor de transporte, pensando nesse sentido, vai diminuir as cargas. Olha, eu acho que a gente vai se adaptar a essa situação. A gente tem que pensar no macro das coisas. Eu não posso pensar só no meu negócio. Tem que pensar no macro, porque se o país vai bem, tudo vai bem. Faz muito sentido essa questão do transporte curto, né? Você falou 800 quilômetros. Bom, um país do tamanho do nosso, 800 não é muito, né? Mas, enfim, que você possa resolver num dia. E agora eu encontrei aqui a informação que está na Folha Press, que diz o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que muda regras de navegação de cabotagem, com o objetivo de modernizar e aumentar o total de carga movimentado pelo setor. Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, que participou lá do ato de assinatura aqui no Palácio do Planalto, eu falo aqui de Brasília desse momento, né? A meta é aumentar nos próximos 3 anos a marca de 1,2 milhão de containers transportados anualmente para 2 milhões, além de elevar a oferta de embarcações, daí em 40% a oferta de embarcações. Então, você ter mais barcos aí, né, também é interessante. Eu não sabia que faltava isso, né? Então, se ele está falando em aumentar em 40%, é porque tem uma demanda, né? E vamos dizer, o que disse aqui o ministro, abre aspas, é um projeto que no final das contas tende a deixar a cabotagem mais barata. A gente tem um objetivo que é aumentar a oferta de embarcações, disse o Tarcísio, ministro. Segundo ele, o transporte de cabotagem no Brasil tem crescido 10% anualmente, mas o governo vê potencial para que o avanço ocorra num ritmo mais acelerado de até 30%. Bom, é isso aí. E imagina só o motorista que está nos ouvindo, está nos assistindo, está acompanhando aqui as notícias, principalmente hoje, o pessoal muito bem informado, né? Eu participo de alguns grupos de motoristas, é fonte de informação participar daqueles grupos ali. Imagina para o motorista que hoje tem que sair de Cascavel, no Paraná, e para Rondônia, ele saber que ele vai poder ir só até o porto e voltar, né? Ele vai poder dormir em casa, né? Isso vai mudar a vida, a motivação, inclusive, né? Ele poder, eu saio hoje, amanhã estou de volta, né? Estou aqui no Chapecó, em Santa Catarina, e amanhã só vou até Paranaguá, não preciso ir lá, né, em tal lugar, né? Se de Paranaguá a carga vá para Santos por outro caminho, né? Por coisa assim, né? Mas é isso, Tarcísio, só os teus comentários finais aí, por gentileza, e nós temos que encerrar, infelizmente, devido ao tempo. Muito obrigado pela entrevista, é com você. Bem, gente, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. A gente fica muito feliz de poder estar falando de algo que a gente gosta, que é o transporte rodoviário de cargas. Então, realmente, a gente defende e trabalha, e a gente tem uma visão sempre de querer multiplicar, né? Então, a gente só quer agradecer e falar, gente, a gente precisa sempre manter o nosso otimismo, a nossa confiança. Estamos vivendo um momento atípico, mas com certeza logo isso passará e a gente continuará dando sequência, né, nos nossos negócios, e vamos que o transporte não pode parar. É isso aí, nós conversamos com o CEO da Transruiz e também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, Cargas e Logísticas do Oeste do Paraná, o Antônio Ruiz, que está participando aí do livro
o transporte de cargas brasileiro em tempos de pandemia, reflexões, desafios, perspectivas e oportunidades. Antônio, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. É isso aí. Falamos hoje com o empresário Antônio Ruiz, ele que é um dos autores do livro O Transporte de Cargas Brasileiro em Tempos de Pandemia, Reflexões, Desafios, Perspectivas e Oportunidades. Foi escrito por 10 empresários do transporte de cargas. Participaram a Transita Transportes, Transruiz, GVM Solutions Brasil, Flash Courier, Transjordano, Grupos Capini, Costa Teixeira Logistics, Ouro Negro Transportes, Roda Brasil, Logística também. Na obra, os gestores relatam o cenário de pandemia dentro das empresas, demonstrando suas visões e lições sobre o momento atual. Em breve, o livro estará disponível em livrarias e plataformas digitais. Este é o programa Agro e Negócio Multimídia, trazendo o que há de moderno no mundo sobre o agronegócio. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.